Olá a todos, canal Mr. He. A influência do som, você deve saber disso. Uma das maiores ferramentas do mundo que tem o poder de mexer com sentimentos, até mesmo comportamento. Por isso, vem comigo, se inscreva no canal. Isso será de muita importância para o seu conhecimento. Vem comigo. As frequências sonoras. Sabemos que as músicas contêm um poder oculto que pode afetar diretamente o nosso corpo. E além de influenciar pensamentos e comportamentos, e também, consequentemente, isso significa que a música tem o poder total da influência. E até mesmo toda uma sociedade pode ser induzida apenas por um refrão de uma música. E através de uma música, sorrimos, choramos e até mesmo pedimos perdão, maldizemos ou amaldiçoamos a alguém pelo simples fato de uma melodia. Pode exercer no nosso subconsciente. E tudo isso se deve ao tipo de frequência vibracional de uma música. E hoje, através da ciência moderna e dos conhecimentos em física quântica, nós sabemos que tudo o que existe no universo é constituído de energia, de pura energia. E as frequências e as vibrações são puras energias. Um japonês por nome de Masaru Emoto, ele realizou várias experiências fotográficas e, por incrível que pareça, foi com imagens e sons dentro da água. E quando a água foi submetida a certas frequências, ele teve uma surpresa muito grande, porque ele expôs à água imagens e palavras numa frequência. E ainda depois disso tudo, ele congelou a água para depois observá-las, as moléculas da água. Ele viu que as moléculas de água formavam diferentes imagens de acordo do que era submetido às frequências sonoras. Então, foi aí que ele notou que as moléculas formavam imagem totalmente diferente uma das outras. E uma coisa mais incrível aconteceu nessa experiência. As células mais bonitas, mais definidas, mais desenhadas, mais harmônicas foram as células que estavam com a frequência de música positiva, mas as outras frequências com música negativa, música de baixo calão, palavras negativas. As células saíram mal definidas, fora de harmonia, totalmente diferente das outras. Coisa sem compasso, sem frequência. Então, com tudo isso, constatou que os elementos químicos, tal como a água, é influenciado tanto positivo como negativo. Então, com tudo isso, nós sabemos que o corpo humano é constituído de 70% de água. Pois bem, se a água sofreu influência e o nosso corpo contém água, através das ondas sonoras, essas influências foi constatada. Então significa que o nosso corpo também pode ser mudado, também pode ser influenciado pelas ondas sonoras, através do som. Agora quero fazer uma pergunta. Se o som, a música que ouvimos através da TV, através do nosso celular, ou até mesmo imagens que visualizamos no nosso dia a dia, se eu te disser que eles escondem algo de nós, você acreditaria? Então vem comigo. Pois bem, tudo começou no ano de 1953, quando a organização internacional conhecida como ISO, veja que eles fizeram, definiram como norma mundial, mudaram as frequências do som. A frequência da música, que era de 432 Hz, mudaram para 440 Hz. Mas até aí tudo bem, parecia ser uma coisa normal, só as frequências foi trocada, parecia ser natural, tudo normal. Mas porém, o que se tem visto por trás dos bastidores de tudo isso, mas aí é que vem a questão, que deixa todos com a pulga atrás da orelha. Sabe quem foi que programou as mudanças das frequências? O nome do homem era Joseph Goebbels. Ele era ministro da programação nazista. Logo ele, porém o pior de tudo é saber que as frequências de 440 Hz é padrão musical no mundo inteiro. Por que será? Na verdade, isso foi ambicioso na experiência obscura que fizeram por trás das cortinas. Eles tiveram o objetivo de manipular pessoas através das experiências com frequências sonoras. E ainda mais tudo isso repercutindo no comportamento e atitude das pessoas. Entraram em tal frequência. Agora uma pergunta, então por que essa modificação, essa alteração dessa frequência? Por quê? Antes era de 432 Hz e mudaram para 440 Hz. E consequentemente logo por nazistas. O que isso influencia na humanidade? Vou te falar agora. Nunca se viu uma sociedade doente como esta, como estamos vivendo. Nessas últimas décadas, tem uma doença que assola a humanidade, que chamamos de doença do século. Isso se chama a depressão. É fato que os índices dessa doença vai aumentando continuamente nesses últimos séculos que estamos vivendo. E a grande pergunta é, será que é as frequências sonoras?
que tem reação em determinadas músicas. E com o segmento de algumas doenças, a resposta é sim. E a grande elite mundial sabe muito bem disso. Porém, existem muitos interesses obscuros, além da saúde do sistema financeiro do mundo. Para vocês entenderem um pouco mais do que está sendo dito, o importante é você ter a noção, antes da padronização da música, que hoje são tocadas no mundo afora. Antes dessa mudança de padronização, a frequência tinha um padrão. Era bem definida, ajustada e perfeita, era 432 Hz. E essa frequência era observada pela natureza, tinha a mesma harmonia. E também com a sua alma, com seu corpo. Tinha as vibrações mais positivas, era tudo mais saudável. Fluía mais energia, como vitamina para sua mente, para o seu cérebro. E tudo mais com a natureza e também com a atmosfera. Mas o mais importante de tudo isso, fluía uma ligação direta com o Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a frequência de 432 Hz, que consequentemente foi alterada, ela é capaz de promover a cura de diversos males, evitando assim muitos problemas para a humanidade. Porém, como foi dito, tudo mudou de 432 Hz para 440 Hz, mas mudaram tudo no objetivo obscuro científico nazista, orquestrado nos bastidores obscuros das trevas, que se alimentam de forças negativas, produzidas pela humanidade. A energia produzida por sentimentos de baixa vibração, sentimentos de tristeza, de culpa e ansiedade. Enfim, os sentimentos provocados por essas frequências são elas que induzem os seres humanos a agirem de tal forma. Agora preste muita atenção, quando nós se aprofundamos nesse assunto. De início parece um assunto sem fundamento, sem nexo, até mesmo parece conspiração, mas quando isso tudo é analisado, acabamos nos deparando com um cenário real, embasado pela ciência moderna, a mudança dessa afinação das músicas no mundo todo. E o que é mais sinistro, teve o início da experiência dos nazistas, onde consiste basicamente no controle e na manipulação das pessoas, tudo isso a fim de obter o poder e o controle sobre a massa mundial. E como foi dito, o padrão de 440 Hz é utilizado como norma mundial. Foi estabelecido por Joseph Goebbels, logo ministro da propaganda e programação nazista. E o estudo da frequência sonora surgiu base em estudos espirituais e diversos segmentos religiosos, onde o principal objetivo era o controle da sociedade. Joseph Goebbels era membro da sociedade Vril, e esse homem obteve contatos com seres tridimensionais. Segundo os fatos relatados, esses seres viviam no centro da Terra. E esses seres são mencionados como tecnologicamente avançados, com grandes conhecimentos em novas tecnologias. E segundo o que chegou a ser mencionado, tem equipamento como de iPod MP3 Player e todos os aparelhos que contêm sons seriam sido criados por membros por um governo oculto que tem por um objetivo utilizar de estratégia para dominar a mente da população mundial. Quando analisamos os fatos de 440 Hz, é comprovado cientificamente que esta pode influenciar os padrões de pensamentos coletivos e assim acaba nos manipulando de uma forma silenciosa e muito sutil, porque essas frequências atuam no nosso centro de energia, o que chamamos de chakras. Essa é uma exposição contínua de um ser humano através de uma determinada frequência sonora. 440 Hz faz com que as pessoas tenham uma redução em sua capacidade de relações coletivas e objetivas, e acima de tudo pessoais. Tudo isso devido à desarmonia psíquica e espiritual que ela causa